Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, nós vamos ler apenas o verso 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o verso 24. A palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos então falando sobre o tema chamados para servir. E na primeira ministração, que foi a semana passada, nós falamos sobre a necessidade de nos conscientizarmos desse chamado. Alguém que vive uma vida sem o propósito de servir, ele vive uma vida sem sentido. E nós falamos aqui na semana passada sobre isso, o aspecto desse chamado, a convocação que cada um de nós temos da parte de Deus de servir. E essa palavra, irmãos, servo, ela às vezes ela traz uma certa rejeição, porque o servo, quando a gente ouve essa palavra, a gente vem à mente o escravo. E como nós não vivemos mais no tempo de escravatura, as pessoas sentem às vezes assim algo ruim quando ouvem essa palavra servo, porque o servo está ligado a um senhor e isso muitas vezes denota a palavra escravo. Mas a Bíblia, irmãos, o sentido bíblico é justamente esse. Quando a gente vê na Bíblia a palavra servo, é justamente se referindo a um escravo. Quando a Bíblia fala de um servo do pecado, de um servo de Deus, é como se fosse mesmo, esse servir de um escravo ao seu senhor. E alguém disse, irmãos, uma frase, eu tentei buscar a fonte de quem escreveu essa frase, mas uns citam uma pessoa, outros citam outra, então eu vou deixar aqui como um autor desconhecido. Mas uma frase bem interessante, que diz assim: aquele que não vive para servir, não serve para viver. É uma palavra, uma frase impactante. Alguém que passa a sua vida sem servir, ou que não tem o propósito de servir, então não serve para viver. Mas John Wesley, ele tinha uma oração que ele fazia a Deus, que era a seguinte: ele dizia: Senhor, não nos deixe viver para sermos inúteis. É uma oração também muito forte. Ele está dizendo: Senhor, se for para mim ser inútil, eu prefiro não viver. E é uma frase, é uma oração audaciosa. Também Martinho Lutero, ele disse que as árvores não produzem frutos para si mesmos, mas elas produzem frutos para os outros. São frases, irmãos, que causam impacto em nossa vida quando a gente está falando sobre servir. Então nós entendemos já, na primeira ministração, que todos nós nascemos e temos um chamado para servir. Servir com a nossa vida, servir com os nossos recursos, servir com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E hoje, irmãos, eu quero falar então, nesta segunda ministração, sobre servir a quem?
já que entendemos que temos o propósito de servir. Servir a quem? Né? E o texto que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus está falando sobre ajuntar tesouros na terra e ajuntar tesouros nos céus. Ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, porque lá a traça e a ferrugem não corrói, e os ladrões também não vão roubar. E no final deste ensino, Jesus então diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá agradar um e desprezar o outro, amar um e odiar ao outro. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, você não poderá agradar dois senhores. Se você agradar um, você deixará o outro descontente. E eu estava então, irmãos, meditando nessa tarde, né, ao longo da nossa vida, talvez os irmãos já tenham passado por isso também, e eu me lembrei que eu trabalhei uma vez numa empresa, né, que eu tinha os meus patrões, e muitas vezes o meu patrão dizia, ó Joézer, pega, faça isso aqui. E eu começava a fazer aquilo. Aí chegava a patroa, e ela dizia, não, para de fazer isso e faça isso para mim. E eu tentava explicar para ela, mas foi o seu marido que pediu para mim fazer isso, então eu tenho que terminar. E ela dizia, não, deixa isso para depois, faça o que eu estou te mandando. Irmãos, que situação difícil, né? Às vezes eu tinha que parar e depois, claro, que o patrão ia chegar, mas por que você parou, né? Aí eu ia tentar explicar, porque a patroa me mandou fazer outra coisa. E aí ficava aquele clima, né? E depois eu fui para uma outra empresa, irmãos. E aí na outra empresa tinham diretores. E o diretor financeiro, né? Eu tinha uma função de compra. O diretor financeiro, em épocas difíceis, ele dizia, Joézer, compra menos, porque nós estamos passando por um aperto. E aí, então, eu deixava algumas coisas. Aí vinha o diretor da produção e dizia, mas por que você não comprou? Então, irmãos, são situações na vida da gente que a gente se depara, né, com essa realidade. E quando Jesus está falando aqui sobre a questão de servir a dois senhores, ele está falando justamente disso. Né? Muitas vezes você vai agradar um, você vai desagradar o outro. Você vai, né, trazer ali um bom resultado aos olhos de um, mas para o outro você está agindo mal. E quando o Senhor fala isso, ele usa aqui então servir a Deus e a mamon. Algumas versões essa palavra mamon está como dinheiro, riqueza. Então, o que Jesus estava ensinando aqui, ele estava ensinando que você não conseguirá servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Porque os dois, eles se opõem. Né? Você, muitas vezes, servindo a um, você vai desagradar a outro. E eu vou tentar mostrar à luz da Bíblia, irmãos, essa realidade, mas que se aplica também em outras áreas da nossa vida. Mas aqui Jesus está falando sobre isso. Então nós vamos tentar entender um pouquinho o que Jesus está querendo dizer, para que a gente possa depois concluir essa ministração, no sentido de que nós precisamos nos definir a quem nós vamos servir. Já que nós precisamos servir, mas a quem nós vamos servir? Quando a Bíblia diz, lá em Josué, irmãos, capítulo 24 e no verso 15, depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, daquele povo que tinha saído do Egito, tinha caminhado 40 anos no deserto, e Moisés conduziu aquele povo até a entrada da terra de Canaã, a terra prometida. Mas então Deus chama Moisés para que subisse ao monte, e ali Moisés morreu, e Josué assumiu a liderança daquele povo na conquista da terra. Então eles batalharam, eles lutaram contra os inimigos, eles conquistaram territórios, eles dividiram os territórios ali entre as tribos de Israel. Mas o povo então, irmãos, nessa nova terra, o povo começou a se esquecer
do Deus que tinha trazido eles do Egito até ali, do Deus que havia aberto o Mar Vermelho para eles passarem, de um Deus que havia depois também mais tarde, né, feito o próprio Jordão também se abrir, e esse Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó, esse Deus que havia dado a eles vitória sobre aqueles inimigos daquelas terras. Agora o povo estava vivendo ali tranquilamente, né, terras abençoadas, uma terra frutífera, né, cidades fortificadas, né, cidades já prontas que eles pegaram. E aí o povo começou, irmãos, a servir. Uns começaram a servir algumas divindades lá do Egito, de onde eles tinham vindo, e outros começaram a servir as divindades que eram dali da terra de Canaã. E Josué, então, no capítulo 24, no verso 15, ele chama o povo, ele convoca o povo e ele diz: olha, Deus tem olhado para vocês e Deus não tem se agradado, porque vocês não podem nunca servir a dois senhores. Então vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que vossos pais serviram no Egito, ou se os deuses que os cananeus ou os amorreus estão servindo aqui nessa terra. Então vocês definam se vocês querem servir a esses deuses ou se vocês querem servir o Deus de Israel que trouxe vocês até aqui. Quem vocês querem servir? Aqueles deuses do Egito, os deuses da terra ou o Deus que trouxe vocês até aqui? Ele diz: eu já decidi, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas, irmãos, e o povo então fez ali uma aliança e prometeu servir a Deus. Essa promessa não durou muito, mas o povo, neste momento, eles prometeram isso. E quando então Josué chama a atenção do povo para isso, irmãos, é porque esta realidade que Jesus está dizendo aqui estava acontecendo lá. Um povo dividido. Eles queriam servir o Deus de Israel, mas também queriam servir outros deuses. E Deus então chama Josué e diz: olha, diz para o povo que assim não dá. Eles escolham quem eles querem servir, porque quando eles estão servindo essas divindades que não são Deus, eles estão me desprezando. E isso não tem me agradado. Então é exatamente isso que estava acontecendo aqui. E Deus então chama a atenção do povo: se vocês querem me servir, me sirvam. Mas se vocês quiserem servir aos deuses, sirvam aos deuses, porque não dá para dividir. Não dá para servir a todos. Lá em Romanos capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo também escrevendo aos irmãos da igreja de Romanos, dos Romanos, ele diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Então, irmãos, o servir, quando a gente diz aqui servir a quem, nós estamos dizendo que aquele que nós escolhemos obedecer, é a esse que nós escolhemos servir. É como o exemplo que eu citei aqui para os irmãos na empresa. Se eu decido obedecer eu vou desagradar o outro. Se eu decido obedecer aquele outro, eu vou desagradar esse primeiro. Porque cada um tinha um ponto de vista diferente, né? Um estava olhando para a economia, outro estava olhando o quê? Para a produtividade da empresa. Então cada um tinha uma visão. Então, para mim agradar eu tinha que segurar as compras. Para agradar o outro, eu tinha que encher o estoque de mercadoria para que eles pudessem trabalhar. Então, havia um conflito entre eles. E eu não conseguia nunca agradar os dois. E é isso que Jesus está falando aqui também. Você nunca conseguirá agradar a Deus e aos outros deuses que não são deuses. Você nunca conseguirá agradar a Deus se você servir a Ele, mas também estiver servindo as riquezas ao dinheiro. É isso que o Senhor está tentando ensinar para essas pessoas aqui. E é isso que Paulo também está dizendo. Olha, aquele que você escolher obedecer, é desse que você vai ser servo. Aquele que você escolher obedecer, é a esse que você vai servir. E em João capítulo 8, no verso 34, Jesus também disse a alguns judeus ali:
todo aquele que vive pecando, ele é servo do pecado. Ou seja, uma pessoa que está vivendo, ele vive uma vida de pecado, ele se tornou o quê? Servo do pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é desobediência contra Deus. O que diz a lei? Não matarás. Se eu matar, eu estou pecando. A ordem de Deus diz: não furtarás. Se eu furtar, eu estou pecando. Mas é interessante, irmãos, porque às vezes a gente olha para isso e a gente enfatiza, né? O matar, o roubar. Mas nós vamos entender que há outras coisas também que são pecado. E quando, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus está ensinando essas pessoas, ele chega no verso 44, e ele está confrontando essas pessoas, e ele chega a dizer para eles uma palavra muito dura. Jesus diz para eles assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês têm servido ao diabo. Quando ele diz o diabo é o pai de vocês, ele está dizendo: o diabo é senhor de vocês, vocês têm servido a ele. Por quê? Aí Jesus vai dizer: porque ele é assassino desde o início. E quando alguém mata, ele está servindo ao diabo. Ele também diz que o diabo é mentiroso. Então ele diz: então quem vive mentindo também está servindo o diabo. Então veja que o mesmo pecado que é assassinar também é mentir. Então quando Deus estabelece ali as diretrizes, os mandamentos, as leis, ele diz: olha, não matarás. Sim, matar é pecado. Não furtarás, não roubarás. Roubar é pecado. Mas ele diz também: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Calúnia, mentira, também é pecado. Ele diz também para não mentir, também é pecado. Ele diz também para não cobiçar aquilo que é do outro. Se eu cobiço, é pecado também. Então, irmãos, veja que pecado é tudo aquilo que me leva a descumprir as ordens de Deus. É desobedecer a Deus. Então, se eu decido obedecer o pecado, consequentemente, eu estou desobedecendo a Deus. Por isso que eu não posso agradar os dois. Se eu agradar o pecado, eu estou desagradando a Deus. Se eu faço aquilo que é pecado, consequentemente, eu estou entristecendo o coração de Deus. E nesse texto que lemos aqui, irmãos, então, de Mateus, capítulo 6 e verso 24, Jesus está falando sobre esse ajuntar tesouros. E esse ajuntar tesouros, muita gente pode pensar, mas se Jesus está dizendo aqui para não servir a Deus ou a mamão, quer dizer que ajuntar tesouro ou ter dinheiro é pecado? Não. Ter dinheiro não é pecado. Mas o grande problema é a consequência de se amar o dinheiro. Então, ter o dinheiro não é pecado. Você ajuntar e ter coisas não é pecado. Deus abençoa pessoas e multiplica, a renda, Deus multiplica os recursos, Deus concede a algumas pessoas o privilégio de ter, coisas de valor, propriedades. Isso não é pecado. Mas veja que em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo ele diz assim: os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que vivem para servir a riqueza, é aquele que ama o dinheiro e que passa a ser um servo do dinheiro. Aí Paulo diz: esses caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem ou os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. É isso que Paulo está dizendo.
Aquele que ama o dinheiro e que serve o dinheiro, ele vai acabar correndo nesses erros. Ele vai acabar acabando em ruínas, né? Ele vai acabar a sua vida em ruínas, né? Em sofrimentos. Por quê? Por causa de ter se tornado servo. Então, irmãos, alguém ter dinheiro não é errado, desde que o dinheiro seja seu servo, e não você servo dele. Você precisa usar aquilo que Deus te deu ou tem te dado para servir a Deus e não se tornar um servo do dinheiro. Ainda em Eclesiastes, irmãos, capítulo 5 e no verso 10, a Bíblia diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Então veja que o problema é servir ao dinheiro. Não é você possuir, né? Não é você ter o dinheiro, é você servir a ele. E quantas pessoas, irmãos, têm se tornado servos do dinheiro? Quantas pessoas têm se tornado servos daquilo que deveria ser uma bênção, mas se torna uma maldição na vida da pessoa? Quantos crimes, irmãos, nós temos visto nos nossos dias por causa de dinheiro? Quanta coisa tem acontecido, não é verdade? Uma pessoa mata, tira a vida da outra para receber um seguro. Uma pessoa mata a outra por causa de uma herança. Uma mata a outra por causa de uma disputa, de um bem, de algo de valor. Quantas vezes a gente tem visto isso? Por quê? Porque essas pessoas se tornaram servos do dinheiro. Essas pessoas se tornaram servos do dinheiro. E aí elas fazem tudo pelo dinheiro. Elas se tornam escravas, né? Tudo ela tem que visar ter mais, conquistar mais. Ela nunca está satisfeita. É isso que diz em Eclesiastes, né? Eu lembro que um bilionário brasileiro, hoje ele está numa situação bem ruim, mas eu lembro que ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo, e é um brasileiro. E um repórter chegou para ele e perguntou para ele, né, o que ele pensava, que ele era, acho que o terceiro ou quarto mais rico do mundo, ele chegou a ser. E quando aquele repórter perguntou para ele, ele disse assim: não estou satisfeito, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o mais rico do mundo. Veja, alguém que já tinha muito, mas por causa do seu amor ao dinheiro, ele não estava satisfeito, ele queria mais. E assim é, irmãos, na vida daquele que se torna servo do dinheiro. Assim é na vida daquele que se torna aquele que só visa, a sua vida se resume ao dinheiro. Ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a igreja, ele não tem tempo para Deus. Tudo é para ganhar dinheiro. E ele acaba entrando em situações tão difíceis na sua vida por causa de se tornar servo do dinheiro. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19, que Jesus entrou na casa de um homem que era assim. Ele se chamava Zaqueu, ele era rico, ele era cobrador de impostos. Mas sabe qual era o problema de Zaqueu? É que ele não ficou rico trabalhando apenas. Ele tinha um salário muito bom, porque ele servia ao Império Romano, e ele era chefe dos cobradores de impostos. Mas Zaqueu, ele não estava satisfeito em ganhar bem. Zaqueu, ele, toda vez que cobrava impostos, ele cobrava além do que devia. Para quê? Para ficar com uma comissão. Isso é familiar para você no nosso país ou não? Quantas vezes, irmãos, a gente vê governadores, deputados, senadores, juízes, que ganham tão bem, mas estão envolvidos em falcatruas, estão envolvidos em escândalos. Tudo por quê? Para ganhar mais. Eles já têm o suficiente. Eles já têm dinheiro para viver o resto da sua vida, mas eles estão querendo acumular mais. Por quê?
Porque eles se tornaram servos do dinheiro. Eles não estão usando aquilo que eles têm para viver. Eles estão pensando em ter mais, ter mais. E é isso que o amor ao dinheiro faz. E por causa disso, eles caem em ciladas. É por isso que eles entram nesses esquemas de corrupção, por causa do amor ao dinheiro. É por isso que Paulo diz lá a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A corrupção é gerada por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Os subornos são gerados por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O roubo é gerado por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Assassinatos são gerados por quê? Por amor ao dinheiro. Então veja, o quanto isso é prejudicial na vida de uma pessoa, em uma nação, né? Em uma nação. Porque quando a gente olha para pessoas como Zaqueu, que têm o seu salário, são funcionários públicos, eles têm os seus recursos, e ainda assim, eles pegam dinheiro dos impostos do trabalhador, e eles vão usar aquilo para desviar, para comprar coisas para eles. Nós acabamos de ver aí o escândalo do INSS. Quem que está envolvido com esse escândalo? É gente pobre? Não, é tudo gente rica. Mas eles usaram esse desvio bilionário para comprar outros carros importados, para comprar mansões, para viajar e passear para o exterior. Não é uma necessidade, mas é porque eles se tornaram servos do dinheiro. E veja que consequência terrível isso traz, irmãos, na vida deles, porque agora foram descobertos, né? Se a lei se cumprir, alguns vão ser presos, né? Se cumprir. Mas o dano que isso trouxe, irmãos, para milhares de aposentados que deixaram de receber a quantia que deveriam, estão passando em dificuldade. Tudo por quê? Por causa da servidão ao dinheiro. Mas Jesus, irmãos, ele ama o pecador. E a Bíblia diz que lá em Lucas 19, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, esse homem que fraudava, esse homem que roubava, esse homem que extorquia, pegava além do que precisava, Jesus se encontrou com ele lá em Jericó, e Jesus disse: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Zaqueu, você me recebe na sua casa? Sabe, irmãos, e esse Jesus continua sendo esse mesmo Jesus. Sabe essas pessoas que têm feito e causado tanto dano? Jesus está dizendo também, e batendo a porta do coração deles e dizendo: olha, você deixa eu entrar? Eu quero entrar aí na sua vida. Eu quero também mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. E Zaqueu, irmãos, ele recebeu Jesus com alegria. Mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um homem que roubava, mesmo sendo um homem que fraudava, ele recebeu Jesus. Mas sabe, irmãos, quando ele recebeu Jesus, tudo mudou na vida dele. Porque a Bíblia diz que ele estava lá na mesa conversando com Jesus, e de repente ele se levanta e diz: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou repartir com os pobres. E aquilo que eu roubei das pessoas, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu está declarando para Jesus? A partir de hoje, eu não quero mais ser servo do dinheiro, eu quero ser servo do Senhor. Eu vou pegar aquilo que eu tenho e eu vou repartir. Aquilo que eu roubei, eu vou restituir. Por quê? Porque eu não quero, a partir de hoje, continuar sendo servo do dinheiro, sendo escravo do dinheiro, mas eu quero, a partir de hoje, ser servo do Senhor. Irmãos, da mesma maneira, Jesus ele tem esperado para também mudar essas vidas. É por isso que a gente tem orado aqui pela nossa nação. Nós temos orado pelos nossos governantes. Nós temos orado por essas pessoas, para que eles tenham a consciência de que eles estão servos, escravos do dinheiro. E que eles precisam se tornar servos do Senhor Deus. Porque aí as coisas vão mudar. Vão mudar na vida deles, vão mudar na família deles, mas vão mudar também na nossa nação. A nossa nação será mais próspera, a nossa nação será mais abençoada, se isso acontecer na vida dessas pessoas. Mas infelizmente, irmãos, alguns não querem abrir mão disso. A Bíblia fala de uma outra passagem em Lucas 18, dos versos 18 a 23, que Jesus se deparou com um jovem que também era muito rico. E esse jovem, além de rico, ele era religioso.
Mas ele um dia chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele: você precisa me servir. Você precisa me servir. Você precisa obedecer aos mandamentos. Porque se você servir ao pecado, você vai deixar de me servir. Mas aí aquele jovem religioso disse: não, os mandamentos eu estou servindo. Mas Jesus, irmãos, ele olhou no coração daquele jovem e ele conhecia aquele jovem no íntimo, assim como ele conhece todos os nós. Sabe, irmãos, o Salmo 139 diz que o Senhor te conhece, Ele conhece o teu assentar, o teu levantar. O Salmo 139 diz que quando você ainda era uma substância informe, no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. A Bíblia diz que antes de você dizer uma palavra, Ele conhece o teu pensamento. Então Ele sabe aquilo que você faz no dia, aquilo que você faz na noite, aquilo que você faz em público e aquilo que você faz escondido. Ele conhece, Ele sabe tudo. E Jesus olhou para aquele jovem e viu que aquele jovem, ele estava dividido. Ele estava tentando cumprir os mandamentos, ele estava tentando servir a Deus, mas ele também era servo do dinheiro. E Jesus então disse para ele, para prová-lo, Jesus disse: você quer mesmo ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e você vai receber um tesouro no céu. Aquele jovem, em vez dele abraçar aquela oportunidade, ele falou: estou fora. A Bíblia diz que ele saiu triste porque ele tinha muita coisa, ele tinha muito dinheiro. E o problema dele, sabe o que era? Era que ele era servo do dinheiro. Ele era servo daquilo que ele possuía. E ele diz: como eu vou ficar sem isso? Como eu vou viver sem isso? Como eu vou entregar isso? Então ele demonstra que aquilo que ele tinha, aquilo era o Senhor dele. E entre ter um tesouro no céu, entre ter o Senhor Jesus como seu Senhor, entre servir a Jesus, ele preferiu servir a riqueza. Infelizmente, irmãos, muitos têm vivido isso. Infelizmente, muitos têm optado por isso. Mas, irmãos, quando esse texto fala aqui da riqueza, como eu disse para os irmãos, isso não se aplica só à riqueza. Isso se aplica em outras áreas da nossa vida também. É que Jesus aqui estava falando sobre a riqueza. Mas o princípio bíblico, e é isso que a gente tem que entender na Bíblia, que às vezes a gente lê um ensinamento, e esse ensinamento, esse princípio se aplica a tudo. Então talvez alguém, ele não é servo do dinheiro, mas talvez ele é servo da imoralidade sexual. Quanta gente tem servido a imoralidade? Quantas pessoas, irmãos, têm sido escravas dos pecados sexuais? Paulo, lá em 1 Coríntios 6,18, ele diz: irmãos, fujam da imoralidade sexual, mas glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. Então, alguém pode ser servo dos pecados sexuais. E quais são as consequências dos pecados sexuais? São tão desastrosas quanto o amor ao dinheiro. Quantos casamentos acabaram por causa disso? Quantos lares arruinados por causa desse pecado? Quantas famílias que foram totalmente destruídas por causa desse pecado? Quantas pessoas perderam a saúde pela prática desses pecados? Pegaram doenças por causa disso. Mas também não se refere apenas à imoralidade. Quantos também, irmãos, têm destruído as suas vidas por causa de vícios, outros vícios, bebida, cigarro, drogas. Quantos estão acabando com a sua vida? Jogos, apostas. Estamos vivendo isso no nosso Brasil, uma crise de pessoas que já se escravizaram com as apostas, usando os seus recursos, até muitas vezes assistências, o dinheiro da assistência do governo está sendo colocado nisso. Por quê? Porque as pessoas se tornaram servas desses vícios. Quantos lares também já foram destruídos, irmãos, por causa da bebida, por causa
desses vícios? Eu me lembro uma vez de uma pessoa com quem eu trabalhei. Ele estava com o financiamento da casa atrasado, as prestações da casa dele atrasado. Mas ele ia em lugares onde tinham jogatinas, apostas. E cada vez, irmãos, ele ia para um buraco sem fundo. Prestações atrasadas e dívidas com as pessoas do jogo ainda. A família, coitada, aqui, ele viajando, ele era um representante, longe da família, ele lá, fazendo apostas. Um dia eu falei com ele, falei, rapaz, acerta as tuas contas. Isso aqui não vai te dar futuro. Mas ele se tornou servo. E um dia ele disse, mas quem sabe eu ganho. E aí eu ponho tudo em ordem. Eu falei, mas você só tem perdido. Você só tem perdido. Sabe, irmãos, então, quantas pessoas são servas desses vícios? Em busca de prazer, né? Prazer. Em busca de um momento de alegria. Momento de alegria passageiro. A pessoa começa, eu vou ali com os amigos, sai do trabalho, vai no barzinho, deixa a família em casa, a esposa, os filhos e fica lá com os amigos. E depois a situação vai piorando. Aí ele começa a sair, né, de madrugada, bêbado, chega em casa, às vezes ainda espanca a mulher, espanca filhos. E os lares vão sendo destruídos. Por quê? Porque essas pessoas optaram por servir a um vício, que está corroendo a saúde delas, irmãos. Os efeitos da droga já são conhecidos, né? Crack, cocaína, destroem o cérebro, destrói a saúde da pessoa. E quantos estão se destruindo, se autodestruindo com esses vícios? Mas eles não conseguem porque eles se tornaram servos disso. Então, nesta noite eu quero finalizar, né, com essa pergunta. A quem nós vamos servir? A quem nós estamos servindo? Pode ser que alguém vai ouvir essa ministração depois lá no YouTube e essa pessoa talvez esteja presa, esteja sendo serva ou da riqueza, ou da imoralidade sexual, ou de um vício. Mas Jesus quer entrar nessa casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar você. Ele quer trazer alegria de novo para a tua casa. Ele quer trazer harmonia de novo na tua família. Ele quer restaurar o seu casamento que está por um fio. Ou talvez até um casamento que já está destroçado. Convide Jesus para entrar na sua vida e diga para Ele, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir. E esta é uma reflexão para nós aqui também nesta noite. Será que nós estamos servindo só a Ele? Nós não podemos servir a dois senhores. Se você optou por servir a Deus, sirva só a Ele. Não se torne servo de mais ninguém. Não se torne servo de mais nada. Sirva só a Ele. Sabe, irmãos, eu quero finalizar com o versículo que está em Mateus 4:10, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Olha como o diabo é terrível, irmãos. Ele tentou Jesus ali, né, em outras áreas, mas chegou no final da tentação ali, ele subiu com Jesus lá no pináculo e mostrou todas as riquezas que havia. E disse assim para Jesus, olha, tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Vai-te, Satanás, pois está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele é o maior exemplo para nós, irmãos. E ele disse isso para Satanás. Sabe, muitas vezes Satanás ele também vai fazer esse convite para você, olha, entra aí no vício. Ele te oferece o vício, ele te oferece as oportunidades, as falcatruas. Olha, você vai ficar rico, faça isso porque você vai ganhar dinheiro. Olha, você fica aí trabalhando que nem um condenado, você não tem nada. Olha aquela pessoa lá, ó, desviou dinheiro, olha como ele está rico.
É isso que o diabo faz. É isso que ele tenta mostrar. Ele tenta mostrar aquilo que parece ser bom. Olha, fuma, bebe, você vai fazer muita amizade, você vai ser feliz. Olha como as pessoas que estão lá no bar estão felizes. Mas ele não mostra o depois, né? O depois, a amargura no coração, a tristeza na alma, a angústia, as agressões na casa. Ele diz para a pessoa, olha, sai com aquela mulher ou sai com aquele homem, você vai ter um momento de prazer. Mas ele não mostra as consequências disso. Então nessa noite, irmãos, para nossa meditação, Deus está dizendo para nós, você não pode servir a dois senhores. Se você escolheu servir a Deus, sirva só a Ele. Se Satanás tem te ofertado alguma coisa, diga para Satanás, não, eu sirvo só ao Senhor Deus. Eu nunca irei servir a outro. Eu nunca irei servir a outro. Porque se eu passar a servir a outro, eu vou desagradar a Deus. E eu quero continuar servindo a Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você, nesta hora, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas talvez você tenha tido dificuldade com alguma dessas áreas na sua vida, talvez você tenha se tornado servo das riquezas, do dinheiro, talvez você tenha buscado isso de maneira desenfreada e às vezes tenha até comprometido áreas da sua vida por esse desejo de ter, e ter, e ter. Talvez seja em outra área, como eu disse aqui, né? Talvez você tenha sido tentado ou esteja sendo tentado a servir vícios, imoralidades. Mas nesta noite o Senhor Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer te conceder vitória nessa área. E Ele quer quebrar essas cadeias de servidão da tua vida. Então vamos orar. Coloque isso diante de Deus nesta hora. Diga, Senhor, eu quero servir só a Ti. Diga para Ele agora, Senhor, eu quero servir só a Ti. Eu quero ser Teu servo. E eu tenho aprendido, Senhor, nesta noite que não posso servir a dois senhores. Eu quero servir somente a Ti. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante desta palavra, Senhor, uma palavra que é poderosa, é uma palavra que penetra, Senhor, os nossos corações. E nesta noite o Senhor tem falado conosco, Senhor, sobre a necessidade de servirmos a Ti. Ó Deus, não podemos servir ao Senhor e a Mamon. Não podemos servir ao Senhor e aos prazeres. Não podemos servir ao Senhor e aos vícios. Não podemos servir ao Senhor e ao pecado. Senhor, por isso nós estamos aqui para dizer que somos Teus servos. Ó Deus, e nós queremos dedicar toda a nossa servidão a Ti. Nós queremos servir somente a Ti, Senhor. Ó Deus, é isso que nós temos aprendido nesta noite. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está em dificuldades. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está presa, Senhor, a esse vício. Ó Deus, essa pessoa que quer, ó Deus, libertação. Ela tem tentado libertar-se, Senhor, desse vício, mas ela não tem conseguido. Senhor, traz uma experiência sobrenatural na vida dessa pessoa agora. Ó Deus, e opera a libertação completa, Senhor, sobre esta vida. Liberta, Senhor, esta vida. Quebra as cadeias, quebra as correntes, Pai, e traz libertação para ela, para que ela possa servir somente a Ti. Pai, no nome de Jesus nós oramos, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.